Vou começar, viu? Muito boa noite, né? Agora são 19 horas e 6 minutos. Nós estamos iniciando mais um DCM Jornal das 6. E nós vamos começar o DCM com uma notícia impactante que saiu agora há pouco, que é a de que o Conselho Nacional do Ministério Público já teria os votos necessários para afastar Deltan Dallagnol da Lava Jato. Essa é a notícia impactante que saiu agora há pouco no radar da Veja, a Veja que está dando isso, a Veja, que é a lava-jateira, apoia a Lava Jato, está dando esta notícia. Então, qual é a notícia que eles dão nesse momento? É a seguinte: se nada mudar nas próximas horas, é praticamente certo que o CNMP irá afastar o Deltan Dallagnol de suas atividades na Lava Jato. Aliados do próprio Deltan já confirmaram a existência de uma maioria no colegiado decidida a colocar de molho o procurador que comandou a maior operação de combate à corrupção do país. O escândalo das mensagens roubadas da Lava Jato deve, enfim, fazer a primeira vítima. Bom, discordo aqui do termo colocado pela Veja, que é a primeira vítima. Na verdade, Deltan Dallagnol não tem nada de vítima. Na verdade, ele é um algoz da democracia brasileira, que usou uma investigação do Ministério Público, a investigação legítima. Na minha opinião, força-tarefa nem era necessário, mas a investigação era legítima. E usou uma investigação do Ministério Público Federal para acumular poder e para ficar rico, para ganhar dinheiro. Os diálogos mostram que ele estava atrás de visibilidade e, com isso, ganhar dinheiro. Então, esse é um dos assuntos que nós vamos comentar nesta tarde neste nosso jornal, do DCM Jornal das 6. Eu agradeço vocês pela audiência. Vamos falar também sobre o Jair Bolsonaro, que deu uma declaração, outra declaração que revela muita perversidade. Ele, lá falando com a jornalista Leda Nagli, no canal no YouTube, ele defendeu retirada de mais direitos dos trabalhadores. Ele acha o seguinte: como ele fala para uma minoria, quer dizer, a minoria do país, ele acha que são todos otários. Essa minoria acredita nele, ou deve acreditar nele, o que ainda o apoia. São cerca de 30% da população. 30% da população. Acho que é um número excessivo, mas é. Isso tem uma pesquisa, inclusive, da Atlas, foi divulgada hoje, que mostra que 30% concorda com o que ele disse. Já quase 40% esse número tem aumentado. 40% acham que o que ele diz não tem razoabilidade, que as pessoas acham que o governo dele é ruim ou péssimo. Quase 40%. E aí você tem os outros 40%, mais 30%, 70%, tem os outros 30% da população que estão indecisa. Tem aumentado o número de pessoas que rejeitam, refutam o governo do Jair Bolsonaro. Então vamos falar sobre isso. Ele deu essa entrevista defendendo a retirada de direitos. E trabalhando com o quê? Trabalhando ou contando com o desespero das pessoas. Porque esta crise, que, na minha opinião, é uma crise que foi decorrente de um movimento político, é até uma crise fabricada projetada, olha o que eu estou falando aí. Eu digo que ninguém fez muito empenho para tentar reverter, ter crescimento, porque o que se está tentando é aprovar uma pauta regressiva. Nós já sabemos o que vai acontecer com a aposentadoria, e agora tentando aí o Jair Bolsonaro já acenando com a possibilidade de mais retirada de direitos. Ele fica com aquele discurso todo: menos direito, mais empregos. O que gera emprego não é direito. O que gera emprego é o mercado interno, é o desenvolvimento. É assim que as pessoas vão investindo. Ninguém investe porque
quer investir, simplesmente investe porque tem uma perspectiva de retorno. Naturalmente que há um custo que é levado em consideração, o custo de mão de obra. Só que, mesmo com todos os encargos, com todos os direitos no Brasil, a mão de obra é barata. É barata, isso eu até uso sempre como exemplo o que o Fernando Henrique conta no livro dele. Olha, o Fernando Henrique, que é um liberal de direita, e ele conta no livro dele que quando estava aqui negociando o investimento da Volkswagen, o presidente mundial da Volks, lá da Alemanha, esteve aqui e disse que a mão de obra brasileira era barata, com todos os encargos. Chegava a 60% da média que praticada ali, o custo da mão de obra da Volkswagen em todo o mundo. Então, isso é uma falácia, uma mentira. Mas o Bolsonaro, com aquele discurso de botequim, daquele discurso perverso, então ele diz, olha, vamos tirar mais direito, tem direitos demais, e ainda tentando comparar a situação do empregado ou do desempregado, comparando a situação do desempregado com a do empresário, dizendo que o empresário sofre tanto quanto o desempregado. Isso é um assinte, isso é um desrespeito com aqueles que têm a oferecer a sua mão de obra, estão tentando se colocar no mercado de trabalho, não conseguem, e ele, então, diz que o empresário sofre tanto quanto o desempregado. O desempregado que não sabe nem se vai poder comer amanhã, e acho que sofre tanto quanto o empresário. É um absurdo, né? Foi o que ele tem dito, o que ele disse. As pessoas já falaram, olha, nem comenta mais, o Bem-vindo Siqueira falou, nem comenta mais essas bobagens que o Bolsonaro diz, não tem como não comentar. É preciso estar atento, é preciso estar alerta, porque este governo é um governo de homens perversos. Homem, como você fala, mas não tem mulher, mas pode é homem. Homens perversos, são perversos, que querem se dar bem e querem e não tem nenhum olhar mais cuidadoso para aqueles que precisam do emprego. E não é falando nem só não é de Bolsa Família, não é falando de algum tipo de assistência de jeito nenhum, é tentando oferecer perspectiva de desenvolvimento ou de crescimento individual para essas pessoas que querem apenas trabalhar. Então, vamos falar sobre isso. Deltan Dallagnol, acho que, enfim, estará afastado do Ministério Público Federal, e vamos falar também sobre o Ministério Público Federal, não, ele estará afastado da Lava Jato. Lembrando bem, Lava Jato. Não sei se estará afastado do Ministério Público Federal, mas a notícia é de que ele estaria afastado da Lava Jato, isso decidido pelos 14 membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Vou falar um pouco sobre esse conselho, a composição dele, e até hoje esse conselho recebeu várias reclamações aí relacionadas à Lava Jato, não tomou nenhuma providência. Agora parece que há maioria pelo afastamento, o que seria um bom sinal, o que seria uma retomada, vamos dizer assim, de uma retomada da democracia no Brasil na sua plenitude, não totalmente na sua plenitude, sabemos que tem um líder político preso, que, como disse o Celso Amorim, é o maior preso político não está na Venezuela, está no Brasil, que é o Lula. E tem que ser dito isso todos os dias, a pessoa tem que lembrar, tem que saber disso. Então, não é que o afastamento do Deltan Dallagnol vai recolocar o Brasil no caminho da democracia, mas vai mostrar que tem instituição funcionando, que o Ministério Público está prezando pela sua independência, pela sua importância, pela lisura dos seus membros, pelo cumprimento das finalidades do Ministério Público. Isso é bastante importante. Pessoal, vão comentando aí que eu vou buscar os meus óculos, porque eu deixei meus óculos, eu quero ler alguns comentários aqui, mas vou precisar dele. Bom, você sabe que essa nossa live ela é feita com a participação de vocês. Assim é a natureza do YouTube. A natureza é a interação. Então, vocês comentam, a gente fala, vocês participam através do Superchat. Quero lembrar que o Superchat é importante para nós e para vocês também. Destaca o comentário, financia o jornalismo independente e ajuda neste crescimento, do crescimento desta comunidade progressista do Brasil. Veja que nós temos agora uma
Então, aqui, o mimo que a gente está fazendo, né, que é o sorteio de um livro. Temos o último exemplar do livro O Protegido, sobre o Fernando Henrique Cardoso, como é que a imprensa blinda o Fernando Henrique Cardoso, um livro do Alceu Castilho. Então, nós vamos sortear aqui entre todos os participantes da live através do Superchat. Aquele que fizer um Superchat acima de R$10, eu anoto o nome aqui. E agora, no Essencial da Noite, com o Kiko e o Pedro Zambarda, então é sorteado o exemplar. O último exemplar sorteado, eu já disse aqui, foi para a Tereza Sena. Isso foi para ela, a Tereza Sena, que ganhou o exemplar que foi sorteado na última sexta-feira, Tereza Sena. Se a Tereza Sena estiver participando agora, eu peço a ela que mande um e-mail para o contato@dcm.com.br. Enfim, temos agora mais sorteio, desde com os nomes dos que participaram desde o Jornal da Manhã, que é o DCM Café da Manhã, depois o DCM ao meio-dia, e agora o DCM Jornal das 6, e também o Essencial. Aí é feito um sorteio do livro O Protegido, um livro que fala sobre o Fernando Henrique Cardoso, tá bem? Mas vamos lá, cumprimentar as pessoas que já estão aqui na nossa transmissão. Eu quero falar com o José Carlos de Choucair de Jambeiro. Oi, José Carlos. Ele que foi o primeiro a entrar nessa transmissão às 6h06, estava com a chavinha da virtual, abriu a porta, entrou, se acomodou, e outras pessoas estão se acomodando para participar dessa nossa transmissão, desse nosso debate. Maria Madalena, boa noite. Ana Luísa Ramos, boa noite. Lula Livre. O Alessandro Muniz, que fala da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Boa noite a você, Alessandro. Estamos aqui também com o Luiz Otávio Barbosa. Boa noite, Joaquim. O Luiz Otávio Barbosa, ele fala de Recife. Ele está se apresentando aqui. Sou de Recife. Que maravilha. Está se apresentando, é de Recife, participando aqui da transmissão. Não sei se é a primeira vez que ele participa, mas se for, ou mesmo não sendo, seja muito bem-vindo, assim como todos os outros que estão participando. O Lincoln José Geraldo de Carvalho. Joaquim, boa noite. Por gentileza, fale sobre o torcedor Rogério Lemes Coelho, o qual teve sua liberdade cerceada por falar mal do desgoverno Bolsonaro no clássico Corinthians e Palmeiras, deste domingo. Bom, você sabe que eu escrevi um texto, né, Lincoln? Eu escrevi um artigo. Foi abuso de autoridade. Tem um artigo, agora, neste momento, uma das matérias mais lidas do DCM. Tá? O DCM, você sabe que tem mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões de visualizações por dia. Tá? Isso dá, de usuários únicos, nós temos ao longo do ano, porque isso dá mais ou menos 50 milhões por ano de visualizações de página, de usuários únicos, 17 milhões. Então, nesse momento, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós temos 5 mil pessoas que estão lendo as matérias do DCM neste momento. E uma das matérias mais lidas é justamente a matéria do torcedor, falando sobre a liberdade de expressão violada. Então, está aqui, atendendo ao que diz aqui o Lincoln Geraldo de Carvalho, nós escrevemos sobre isso, mas fazendo um resumo para vocês entenderem. O Rogério Lemes Coelho, ele estava no jogo no Corinthians do Palmeiras, é corintiano, e ele foi até lá, estava ocupando uma cadeira, e como torcedor ele estava omitindo a opinião dele sobre o Jair Bolsonaro. Aí policiais militares que estavam ali fazendo a patrulha não gostaram, tiraram ele de lá, levaram ele para a delegacia. E na delegacia, a delegada não sabia nem como enquadrar, porque ele não cometeu crime nenhum. E aí simplesmente fez um registro ali, que ele veio conduzido. Aí os policiais disseram que queriam evitar um princípio de tumulto. Não tinha princípio de tumulto coisa nenhuma. O que tinha era o cidadão expressando a sua vontade no estádio de futebol, o que ele pensa. Liberdade de expressão. E esta prisão, porque foi uma prisão, esta prisão, ela caracteriza abuso de autoridade. Nós entrevistamos o Ariel de Castro Alves, que é um advogado e é membro
do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e ele já até entrou em contato, viu, com só para vocês saberem, o Lincoln Geraldo de Carvalho denunciou também o caso espontaneamente, porque tomou conhecimento através da rede social. Já entrou em contato com o Rogério, e se o Rogério, por acaso, estiver assistindo aqui, o Rogério, eu peço que entre em contato comigo, tá? Vou deixar até aqui o e-mail, porque nós queremos falar mais sobre isso, tá? Eu fiz o relato a partir do que eu escrevi o artigo, vou deixar o meu e-mail aqui, e peço que, se o Rogério, se alguém tiver contato com ele, por favor, entre em contato comigo, que eu quero fazer uma entrevista com ele, tá? Quero conversar, porque isso eu acho um absurdo. Aí ele foi algemado. Então tem uma foto aqui, nós publicamos, ele está ferido aqui, foi algemado, foi ferido também aqui no dedo, e foi colocado no camburão e levado para uma delegacia. Que absurdo! Que ponto nós chegamos? Até vi um comentário na matéria, no artigo que eu fiz, tem muitos comentários, lembrando uma série de fatos que ocorreram recentemente, dizendo, olha, o AI-5, ele não está decretado formalmente, mas você tem, por força de uma polícia autoritária, situações que são típicas de um estado de exceção. Aí ele relaciona lá vários casos de pessoas que estão, veja bem, esse comentário eu achei muito interessante, porque é de pessoas que estão já com sua liberdade cerceada, não vou falar nem do Lula, né? Porque aí ganha uma certa formalidade, eles fizeram toda a formalidade para tentar dizer que estava tudo certo, tá? Mas olha que absurdo. Então, tem aqui os comentários, eu até leio esse comentário, que eu achei muito interessante, tá? Tem um dos comentários da matéria. Então, ele está falando aqui, olha, está assinado, já está. O AI-5 só não está assinado, mas você tem autoridade porque não está acontecendo nada com essas pessoas. Isso é que é importante. Olha, está aqui. O leitor do DCM, do texto, né? Estou aqui lendo o que está já no texto, vocês podem participar lá e comentar lá também, viu? Está lá, o advogada negra arrastada para fora do fórum. Lembra que a juíza foi lá, ela estava exigindo algumas prerrogativas, o cumprimento de algumas prerrogativas de advogada, a juíza não gostou, ela foi arrastada para fora pela polícia militar. Ok, ele diz aqui, reunião do sindicato invadido e interrompido por policiais federais, que foi aquele sindicato lá de Manaus, que estava organizando manifestação, porque o Bolsonaro ia fazer uma visita lá a Manaus, eles estavam organizando uma atividade sindical, organização, entra lá policiais rodoviários federais, que são subordinados ao Sérgio Moro, com metralhadora, olha que absurdo, metralhadora, aí eles entram lá, e querem saber o que estão fazendo, queria tirar informações, o que vocês estão fazendo aqui? Olha só que absurdo, tá? Que absurdo muito grande. Deixa eu só, antes de continuar, fazer um registro aqui, agradecer muito a participação do Caio Barcelos, que está fazendo uma contribuição através do Superchat. Está aqui o Caio Barcelos, ele não faz nenhum comentário, mas ele dá a sua contribuição, vai para o sorteio, anotei o nome dele aqui, o sorteio logo mais no essencial. Então, antes de eu voltar àquele assunto, tá bom? Eu preciso terminar aquele assunto lá. Terapias para todos, tem aqui terapias para todos, também participando nessa nossa transmissão. Precisamos defender, a partir de agora, a todo momento, fora Bolsonaro, seja do jeito que der. Anulação ou impeachment não importa mais. O importante é afastá-lo, porque a cada dia fica mais perigoso, é verdade. As pessoas estão acham que isso, a Constituição vai segurar, o Supremo vai segurar. Eu lembro de uma coisa, o Celso de Mello, que deu uma entrevista dizendo que o Bolsonaro flerta perigosamente com o autoritarismo, ele não fala essa expressão, ele diz que ele desrespeita, isso é muito perigoso, minimiza, desrespeita a Constituição, isso é muito perigoso. Ele cita lá o exemplo da terra indígena, da reedição da medida provisória, que o Supremo derrubou, mas dizendo que é muito grave um presidente não observar preceitos constitucionais óbvios, como é o caso de não, se o Congresso disse não naquela legislatura, não pode propor de novo, pode fazer no ano que vem, numa outra legislatura propõe, aí o Congresso vai analisar de novo, mas na mesma legislatura não pode, nem no ano legislativo, na mesma legislatura, seria então o mandato todo, seria um mandato de 4 anos, não pode.
Estamos aqui, olha, o Valdinês, Valdinês, desculpe se eu falar o seu nome errado, é Kunrak Bispo, ela fala sobre o desembargador ecológico. Desembargador ecológico. Você dá mais dicas sobre o desembargador ecológico, sobre qual é o desembargador ecológico, e a gente aqui comenta, tá? Fala sobre o desembargador ecológico. Vamos ver quem é o desembargador ecológico. Se você puder me dar mais alguma dica, a gente vai falar. Tem a Ana, vamos aqui, olha, Ana Romanato, tá? Ana Romanato, tá aqui, olha, Ana Romanato, está aqui também contribuindo através do Superchat, tá? Está aqui do Superchat, estamos aqui fazendo o registro. Ana da Kátia, deixa eu colocar aqui a Kátia Maria Leal da Fonseca, tá? Participando aqui através do Superchat, e ela diz aqui: vocês acham que existe a possibilidade de anulação das eleições por fraude eleitoral? Motivo A. Agora, precisa ver se esse tipo de decisão é política. Tá? O ano passado, por exemplo, há 2 anos, 2017, toda uma interpretação para não anular a eleição que tiraria o Temer. Fizeram toda o Gilmar, inclusive, conduziu isso. Ele interpretou, não aceitou que se fizesse um adendo à denúncia, que seria da delação da Odebrecht, e acabaram arquivando. É uma decisão política. Tá? Lamentavelmente, é uma decisão política. Agora, há motivo. Agora, essa decisão é política. E para que haja essa decisão, é necessário e é importante que as pessoas participem de manifestações, rua. Isso é importante. Tem, inclusive, uma manifestação que estava sendo convocada hoje para o MASP, então isso é importante que as pessoas participem dessa manifestação. Existe uma já convocada pelos estudantes para o dia 13 de agosto, agora, dia 13. Nós vamos acompanhar, nós vamos divulgar, nós vamos cobrir, isso é importante. Tem um encontro que vai haver lá em Berlim, que seriam dos brasileiros da diáspora na resistência. Tem lá a participação, vai ter do Jean Willis, tem a participação da Márcia Tiburi, que estão hoje vivendo como se fosse no exílio, tá? Porque estão completamente sem ambiente para viver aqui no Brasil, por conta de coisas como esta que eu vou terminar de falar, que é do torcedor de futebol preso porque emitiu uma opinião. Estádio de futebol. As pessoas falam todas as coisas no estádio de futebol. Então, ali, na sua liberdade de expressão, não estava atacando ninguém, estava expressando a opinião de uma figura pública. Isso é normal. Não estava brigando com outro torcedor, não estava discutindo com outro torcedor, porque o relato não diz isso, diz simplesmente falando coisas contra o Bolsonaro. O policial ouviu, porque é a opinião dele, e decidiu levá-lo para a delegacia. O tirou do jogo, olha que absurdo. É um absurdo muito grande. Até escrevi sobre isso, como disse, e gostaria de entrevistar gostaria mesmo de fazer uma entrevista com o Rogério Lemes, que é a pessoa que está fazendo, que é o Rogério Lemes, que é a pessoa que foi vítima desta truculência policial. Isso é muito grave, né? Então, olha, continuando aqui, antes de falar do Deltan Dallagnol, vamos falar, olha, mais aqui sobre as pessoas que estão participando, que é a Roxane Magalhães, Lula Livre, a Lucila Menezes, boa noite, ela que fala de Fortaleza, no Ceará, falando também com a Beth Doces Beth, boa noite, Joaquim, a Beth da Doces Beth, ou Beth Doces Beth, participando aqui conosco, muito boa noite, Beth, Glauciene Ferreira, boa noite, Maria Madalena, 18h06, ela está dizendo aqui, acho que a hora que ela entrou, exatamente, as pessoas que entraram todos no mesmo horário, chegaram praticamente juntos. O primeiro que entrou aqui foi o José Carlos de Chouquer, que é de Jambeiro, tá? Temos aqui, olha, as outras pessoas entraram ao mesmo tempo, praticamente, mas ele foi o primeiro, que é a Dulce Bete, a Glauciane Ferreira, a Maria Madalena, a Estela Lacro, boa noite a todos, ela que fala de Campinas,
São Paulo, Campinas, antiga Vila de São Carlos. Vila de São Carlos. Meu tataravô não nasceu, na verdade, ele se casou, ele veio inclusive do exterior e se casou na Vila de São Carlos, que chamava atual Campinas. Foi lá, se casou, teve filhos, e assim, enfim, aí chegamos até aqui. Márcia Becker, boa noite, meu querido Joaquim. Liana Spaulonzi, quando eu falo de Vila de São Carlos, estou falando de registro, eu pesquiso, essas coisas, eu tenho interesse histórico nisso. E aí o registro que eu falo do casamento dele é de 1839, faz tempo pra caramba, 1839. Tataravô. A Liana Spaulonzi, boa noite. A Vilma, ela informa aqui, 19 horas e 9 minutos. 18 horas e 9 minutos. A Vilma Pasqualina Pedó, boa noite, Joaquim. Maria Madalena, até que enfim. Olha, ontem até me falaram, a Denise, minha esposa, ela acompanha, né? E ela falou, puxa, você estava falando do boa noite e tinha uma pessoa da Irlanda que falava, Joaquim, eu estou da Irlanda, estou falando com você, estou da Irlanda. Você me desculpe, que não dá para ver todos os comentários, a gente tem que falar das notícias, mas aí eu quero fazer o registro de quem estava lá na Irlanda, então, acompanhando a nossa transmissão, acho que foi a de domingo, acho que foi de ontem, foi um especial que nós transmitimos à tarde, e ele falava da Irlanda. Mara Freitas, boa noite, DCM. Joaquim, estão falando da resistência, desse encontro que vai ter lá em Berlim, vai ser a partir do dia 16 de agosto, tá? Fibra, que é uma entidade criada por brasileiras e brasileiros, porque quem mais tem entrado em contato comigo, que eu sei que está organizando, são brasileiras, guerreiras de Paris, da Alemanha, da Espanha. Tem ali um convite, inclusive, daquela brasileira deputada, eu recebi hoje, convidando as pessoas para participarem deste encontro, porque há 2 anos, logo depois que houve o golpe, houve um encontro desse tipo em Amsterdã, e participaram 100 pessoas. Esse ano tem muito mais inscritos já. Tá? Muito mais pessoas que vão participar, o grupo amadureceu e eles fazem toda uma conexão com os brasileiros e brasileiras que estão lá na Europa, quanto aqui no Brasil, sempre, todo o tempo ligado, e estão fazendo um trabalho fantástico, porque tem brasileiros que estão com dificuldade de viver no Brasil, por causa das suas posições políticas. Então, eles acabam indo para o exterior e essas guerreiros dão um apoio muito grande àqueles que estão deixando o Brasil. Então, vai ter a participação em Berlim, você que mora fora, queira participar, ou está aqui, possa participar lá, se inscreva, porque eu acho que esse fórum é importante. Tá bom? Fora Dedê, Aliana Spalonzi, Ana Luísa Ramos, Dallagnol na cadeia, Ladranhol, a Glauciere Ferreira, Maravilha, Taúde Alves, aqui em Lavras, Minas Gerais, a Taíde, muito boa noite a você. A Tessa, boa noite, DCM, Regina Célia Vieira Borges Castilho, estão todos aqui, olha, Marcos P. Veloso, salve Joaquim, boa noite, lutador, Lula livre imediatamente, está falando aqui de agosto, olha, e conosco no ato do dia 13, isso, vamos estar lá, vamos cobrir, viu? Da última vez eu cobri, vou cobrir de novo, tá? O F. Freitas, bye, dizendo ao Dallagnol, Maria Madalena, Ladranhol, vagabundo, Liana Spaulonzi, todo mundo aqui unido nessa transmissão, e o Dallagnol abusou, né? Ele abusou, PowerPoint, ela abusou. Olha, o que ele fez, eu estou apurando até uma história, a relação dele com a XP é muito estranha, porque ele diz que é cliente da XP. Fez um vídeo lá como se fosse garoto propaganda, dizendo que é cliente da XP, aí eu fui analisar as regras da XP. Ele diz que não, que ele fez a conta por conta própria, digital, etc. Olha, mas uma pessoa como o Dallagnol não pode abrir uma conta tão facilmente assim, porque ele é uma pessoa considerada, isso está na regra da CVM e também está na regra da XP. Ele é politicamente exposto. Por quê? Porque uma pessoa dessa, a XP é uma corretora, faz investimento. O Dallagnol participou de reuniões secretas. Nessas reuniões secretas, ele pode passar informações de dentro, insider.
Isto é ilegal, isso é crime, na verdade. Essa reunião não foi divulgada. Então, ele não pode ser cliente porque ele pode ter interesse em determinadas posições, determinadas ações. Por exemplo, havia uma disputa entre a XP e o BTG Pactual. E o BTG foi preso pela Lava Jato. O dono da XP depois foi absolvido. Foi absolvido. E o presidente do BTG Pactual. Então, ele foi absolvido. Como é que o Dallagnol se envolve em reuniões secretas com essas pessoas? Ele fez reuniões secretas e reuniões públicas. Na secreta não foi divulgado nada. Sabemos por conta do diálogo que foi secreto, que foi vazado. Agora, nas reuniões públicas, teve até vídeo. Então, ele recebeu para fazer palestra, fez 2 anos seguidos, e dizendo, eu sou cliente XP, estou muito satisfeito, é um absurdo. Isso é uma transgressão ética, óbvio, um membro do Ministério Público não pode, mas pode ter coisa mais grave. Isso que nós estamos apurando agora, que seria informação insider, porque se ele está investigando empresas, pode destruir empresas que têm posições na Bolsa, isso pode influir na decisão dos negócios. Inclusive, queriam falar com ele antes da eleição. Isso também influi nos negócios. Isso é muito grave, viu? O Ministério Público tem voto, por isso que tem que afastar. O Conselho Nacional do Ministério Público tem voto para afastar, e que afaste, porque isso é melhor para o Ministério Público. Bom, temos aqui mais 2 superchats. Um é da Milka, deixa eu anotar aqui o nome da Milka para participar do sorteio, tá? A Milka Santos. A Milka Santos dizendo, há alguma lei capaz de enquadrar a Câmara por pagar despesas pessoais de parlamentares? Lei, não. É que toda despesa da Câmara ela é auditada pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União. Não pode gastar, tem que cumprir todas as formalidades. Isso sim, há uma possibilidade. Se considerar, por exemplo, tratamento de uma boca, tratamento dentário de 150 e tantos mil não é razoável. Aí mostrou até a clínica, é uma clínica comum, entendeu? Montou a clínica onde ele fez. Isso pode ser lavagem de dinheiro. Tá? Tira o dinheiro da Câmara, fala que está tratando dos dentes caros do Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, e depois, não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que isso é provável, isso acontece. E aí a clínica devolve por fora um dinheiro para ele. Isso pode ser lavagem de dinheiro. Pode sim haver investigação, mas a investigação deve ser feita pelo Tribunal de Contas e pode ser feita também pelo Ministério Público Federal. Nesse caso, pode ser feito, porque é verba federal para saber se, de fato, aquele trabalho foi realizado, porque é muito estranho. Tá? Mostra ali, o rato, ele gosta de dinheiro. Seja, as pessoas às vezes falam, mas ele poderia estar roubando milhões. Pega onde dá, entendeu? Então, agora, não é razoável um tratamento dentário custar R$150 mil, não é razoável. Olha, temos aqui também mais uma participação através do Superchat, uma contribuição que é da Vilma, a Vilma Pasqualina Pedó, a Vilma Pasqualina Pedó, que está aqui contribuindo. Vilma, muito obrigado pela sua contribuição. Seu dinheiro vai ser investido no jornalismo do DCM. Temos aqui também a Mariana Gancho. Deixa eu pôr aqui a Mariana Gancho, tá? A Mariana Gancho também está fazendo a sua contribuição. Mariana Gancho, é isso mesmo. Seu dinheiro vai ser usado no jornalismo independente do DCM. Agradeço muito você. Temos aqui uma contribuição que vem do exterior, que é Vini Almeida. Está aqui, olha, Vini Almeida, fazendo a contribuição, também vai para o sorteio. Passagem bíblica para os Vini Almeida, passagem bíblica para os bolsomínios. Tirai a remela dos vossos olhos, que conseguireis ver melhor. Glenn 513. Vini, ele fala de Portsmouth, NH e USA. Está aqui ele falando aqui, participando através e falando do novo livro da Bíblia, que é o Glenn 513. 513, é interessante, né? Mas, na verdade, tem um versículo de fato, que tem um versículo de fato que fala
É muito parecido, né? Que fala, na verdade, que antes de você criticar as outras pessoas, dizer, olha, tem um cisco no olho do fulano, né? Então você olha assim, fala, tem um cisco aí. Aí tem o diretor, olha, pô, quem você acha que é para ficar apontando o dedo para os outros? Você tira a trave que está no seu olho. Você não tem um cisco, você tem uma trave gigantesca, aquela madeirona assim grande, você tem uma trave no teu olho. Então, pô, tira primeiro a trave do teu olho. E se você quiser ajudar a tirar o cisco do outro, aí você pode ajudar, mas isso não tem nada a ver com a vida do outro. No fundo, ó, tira a trave do teu olho. Vamos lá. Temos aqui, olha, mais uma que é do Everson Brito, mais um superchat, Everson Brito, tá? Boa noite, fale sobre a exoneração do funcionário do INPE por expor o desmatamento exagerado na Amazônia. Sim, é do Ricardo Galvão, diretor do INPE. Muito grave, porque o que está sinalizando para todo o governo, tá? Para a sociedade, que se você disser algo que não agrade se você disser algo que não agrade a população, que você não agrade não a população, aquele que se diz representante da população, que não agrade ao Bolsonaro, você estará correndo risco, você vai sair do Estado, da sua função de Estado. Então, não temos mais, este é o problema com o Bolsonaro, não temos mais uma burocracia de Estado. O Bolsonaro está interferindo no dia a dia de assuntos do Estado, por exemplo. O desmatamento não é uma questão só de um governo, inclusive porque envolve tratados internacionais. O Brasil tem um fundo de preservação da Amazônia que recebe recursos da Noruega, da Alemanha, e tem esse fundo, que é um fundo bem, já recebeu mais de 1 bilhão, fundo grande, entendeu? Importante. Tem tratados internacionais. Então, e o Brasil não tem que conter o desmatamento. Então, quando o INPE, o Ricardo Galvão disse isso, falou, olha, os dados são inegáveis. Isso é trabalho feito a partir de satélites. Então, não adianta. Então, quando ele diz que ele foi afastado porque disse a verdade, porque mostrou os dados que houve aumento do desmatamento no Brasil, ele jamais poderia ter sido demitido. Porque o que vai acontecer agora? Primeiro que ele tem mandato, ele não deveria ser demitido, mas aí pegaram uma brecha da lei dizendo que quando perde a confiança do governo, ele pode ser exonerado, então ele vai ser exonerado por isso. Agora é muito grave, é extremamente grave, porque quem vai assumir no lugar dele sabe que já vai assumir com a espada na cabeça, porque se disser algo que descontente o chefe do Poder Executivo, cai fora. Então, isto, olha só o que vai acontecer com todos os órgãos de Estado, com a burocracia estatal. Isso é extremamente grave. Isso tem que ter teria que ter, olha, como parece que pela brecha o cara pode se afastar, é um ato discricionário do presidente, quando ele diz que perdeu a confiança, mas isso deveria ser analisado pelo Supremo, viu? Para saber o seguinte, porque sabe que ele não perdeu a confiança, ele está, na verdade, porque ele disse a verdade, ele vai ser afastado. É muito sério, é muito sério. Isso tem que mudar. Isso tem que haver alguém tem que conter, tá? Então vamos lá, vamos falar dos assuntos para aqueles que estão chegando. Agora temos um público maior. Enquanto nós falamos, você que não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho, participe das nossas transmissões. Nós estávamos chegando muito rapidamente a 100 mil, agora o crescimento está mais devagar, não sei o que aconteceu. Então, nós temos que chegar a passar de 100 mil, porque com 100 mil vão ser liberadas ferramentas de interação, isso vai nos aproximar ainda mais. Teremos, por exemplo, a possibilidade de fazer com que você se torne membro efetivo, você querendo, você se torna membro do nosso canal. Tá? Mas para isso temos que passar a marca dos 100 mil. Nós já passamos faz tempo a marca dos 100 mil no outro canal, o Diário do Centro do Mundo. O outro canal, ele foi censurado pelo YouTube, na época da eleição. Não podíamos fazer live. Aí nós decidimos falar, não vamos deixar o público sem live. Vamos começar tudo de novo. Então vamos abrir um novo canal, que é o DCM TV, que é este canal, que agora tem mais repercussão do que o outro canal. Esse canal tem mais repercussão, tem mais notificação, ainda que nem todos estejam sendo notificados. Nós já reclamamos sobre isso e
e é algo que não depende da gente. Isso tem a ver com o patrão de todos agora. Sabe qual é o patrão de todos? É um tal de algoritmo. Esse algoritmo, que a gente não sabe como ele é formado, agora esse algoritmo é que define notificações, mas, enfim, as notificações aqui são maiores do que lá. Por isso que nós estamos aqui e queremos passar dos 100 mil, já estamos perto, estamos mais de 97, vamos ver se a gente passa, logo chega nos 100 mil e a gente libera a ferramenta de membros, tá? Membros do DCM, aí você passa a ser membro de direito, membro de fato você já passa a ser também membro de direito. Bom, para aqueles que estão chegando, tá? A notícia principal hoje qual é? Bom, é uma nota que saiu no Radar, o Radar da Veja, que apoia a Lava Jato. Então, acaba ganhando até mais credibilidade uma nota dessa, porque mesmo quem apoia a Lava Jato está dando essa nota, dizendo o seguinte: se nada mudar nas próximas horas, é praticamente certo que o CNMP irá afastar, olhe bem, Deltan Dallagnol de suas atividades na Lava Jato. Aliados do próprio Deltan já confirmaram a existência de uma maioria no colegiado decidida a colocar de molho o procurador que comandou a maior operação de combate à corrupção no país. Eu discordo, mas formalmente esta foi a propaganda que passou. Na verdade, foi uma força política que desestabilizou o Brasil, desestabilizou a democracia no Brasil. Mas está lá, o texto diz aqui: a maior operação de combate à corrupção no país. O escândalo das mensagens roubadas da Lava Jato deve, enfim, fazer a primeira vítima. Sim, as mensagens foram roubadas por hackers, assim como o escândalo da NSA lá nos Estados Unidos também nasceu de mensagens que foram roubadas da NSA. E como tinha interesse público, foram divulgadas, inclusive, pela TV Globo, que agora, aqui no Brasil, onde é sócia da Lava Jato, a Globo não divulga. Aqui essas mensagens não divulga. Divulgou da NSA, agora não divulga, porque tem uma associação com a Lava Jato, porque assim empareda os políticos, sobretudo os políticos de esquerda, os políticos do PT, que estavam fazendo um projeto de inclusão social, de desenvolvimento do Brasil com inclusão social, que era bastante importante, bastante relevante. Bom, então esta é a notícia que eu queria comentar. Então vamos lá. Essa é a primeira notícia, a notícia mais importante do dia. O Conselho Nacional do Ministério Público, para você saber, ele se reúne periodicamente, existe lá uma representação contra o Dallagnol, existem várias, muitas foram já arquivadas. O que está acontecendo é que o Conselho Nacional do Ministério Público, se não tomar essa decisão, o afastamento do Dallagnol pode se dar pelo Supremo Tribunal Federal, que pode, aí sim, agravar um conflito com a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque a Procuradoria, através da Raquel Dodge, mandou até peticionou lá, fez uma manifestação no Ministério Público, pedindo, o Ministério Público, não no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão, ou requerendo, né, a suspensão, mas aí para ver se o Supremo vai concordar. Fez uma representação pela suspensão, se eu estou no correto, da investigação ou do inquérito que existe no Ministério Público que apura os ataques a membros do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesta manifestação, a Procuradora-Geral diz que o STF se tornou, com esta investigação, um tribunal de exceção. Olha que grave, tribunal de exceção, chamar o STF, a Corte Suprema do Brasil, a Procuradora-Geral da República, se referiu assim, chamou de tribunal de exceção, muito grave. Mas por que ela fez isso? Porque ela quer ficar bem com a corporação e porque já sabe que estudam uma forma de afastar o Dallagnol, porque a permanência dele lá é insustentável na Lava Jato, porque na última, nós já sabemos quem é o Dallagnol, o PowerPoint, a denúncia que não tinha prova, nós já sabemos como é que escrevemos sobre isso, como é que a Lava Jato se transformou num instrumento de perseguição política, só que agora tem essa revelação
frases, esses diálogos, essas conversas secretas que mostram que o Dallagnol ilustram aquilo que nós já sabemos. Então, uma dessas conversas, a última, que parece que agravou a situação dele, é a conversa em que ele incentiva não só, ele diz que está investigou o Dias Toffoli, presidente do STF, e também o Gilmar Mendes, e usou as esposas para isso. Então, os procuradores estão todos conversando como é que vão pegar o Dias Toffoli. E o Dias Toffoli, através da mulher dele, e aí faz um comentário do Dallagnol, fazendo uma aposta. Quer apostar que até o final da Lava Jato nós derrubamos o Toffoli, isto é, ele sai lá do STF? Esse era o objetivo desse produto. Isso é uma conspiração, porque o Supremo Tribunal Federal é um poder constitucional. O Supremo Tribunal Federal, aquele colegiado, representa, é o topo do poder do judiciário. Então, o que ele estava fazendo era uma conspiração, tentando derrubar. Porque aí o Gilmar Mendes deu uma entrevista também no fim de semana para o Correio Brasiliense, que ele falou o seguinte, falou, olha, por que estavam nos investigando? Por alguma coisa errada que nós fizemos? Não, porque nós representávamos um obstáculo ao projeto de poder deles. Tá, deixa eu ler aqui mais um superchat antes que eu me perca, que é da Rita Terezinha Zanke Flores. Ela está perguntando, como faço para me tornar membro? Rita, nós precisamos passar dos 100 mil, hoje nós estamos com quase 98 mil inscritos. Passando dos 100 mil, quem vai liberar essa ferramenta é o YouTube. Então, ele abre a possibilidade, nós já pedimos, viu? Mas acho que tem que esperar sair os 100 mil. Aí ele libera a ferramenta de membros, então, nós convidamos você para se tornar membro, seria um assinante, né, do nosso canal, e aí estudamos quais seriam as vantagens que o membro tem, receber alguma informação antes, enfim, informações que vão funcionar pública, recebe um pouco antes, enfim, tudo isso vai ser estudado, vai ser formatado. Mas precisamos que seja liberada essa ferramenta, e só vai ser essa ferramenta só vai ser liberada depois que atingirmos 100 mil, esta é a informação que nós temos. Bom, aí o que está fazendo agora o Supremo Tribunal Federal? O Supremo que está cogitando de afastar, e faz sentido, porque o Supremo Tribunal Federal afastou 2 funcionários da Receita Federal que, em conluio com, e vamos chamar, o termo correto é conluio, porque não tinha juiz autorizando quebra de sigilo, em conluio com membros da Lava Jato, estavam investigando o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. O Gilmar deu entrevista e falou, não é porque nós fizemos uma coisa errada, não tem um fato determinante. O que existe é o quê? Porque todo mundo deve ser investigado se houver um fato. Mas o que existe é o interesse da Lava Jato de desestabilizar, de derrubar 2 ministros que não votam de acordo com o que a Lava Jato quer, pensa. E assim é na democracia. Porque aquele grupo lá, extremamente autoritário, é o grupo que projetou o Bolsonaro. Não fala as bobagens que o Bolsonaro faz, mas Bolsonaro não existiria se não fosse Lava Jato. Não existiria. Isso daí, o Bolsonaro é resultado direto da ação da Lava Jato. O resultado direto. Foi a Lava Jato que pavimentou o caminho e aí colocou lá um de seus membros, que é o Moro. Tanto que quando o Moro é nomeado, eles estão discutindo se era conveniente, se não era que o Moro fosse, se seria bom para a Lava Jato, se seria ou se não seria. Enfim, era um projeto político. E agora eles querem ocupar mais espaço, vão nomear, se o Bolsonaro ficar até o final do mandato, eles vão nomear quase 40 desembargadores, magistrados das cortes superiores. Quase 40. Você imagina o que eles vão fazer? Vão aparelhar a justiça. Já tem um preso político lá com a estrutura atual, que é o principal preso político do Brasil, que é o Lula. Não é o único, viu? Mas tem. Ele é o mais expressivo. Foi presidente do Brasil e está lá como preso político. Então, você imagina quando esse povo conseguir colocar a turma dele, formar maioria em vários tribunais, que já tem hoje, mas é uma coisa mais discreta. Você imagina colocando o terrivelmente evangélico lá no Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer? E aí já sairia o Celso de Mello, que hoje é um obstáculo para o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que
o Celso de Mello foi para o lado pessoal na crítica que fez, dizendo que o Bolsonaro não respeita a Constituição, não respeita mesmo. Tá? E ele está avançando, ele não faz mais coisas porque ele não pode, mas está avançando. E veja que no micro-universo as coisas vão se espraiando, entendeu? Esse tipo de comportamento autoritário. Veja, a polícia militar ouviu o cara falando lá do Bolsonaro, não gostou, prendeu. O cara algemou, colocou no camburão e levou para a delegacia. Absurdo. Ele fez isso. Veja, por exemplo, que um promotor prendeu lideranças do movimento sem teto, não é um movimento sem teto do Boulos, é um outro movimento sem teto, mas é um movimento sem teto, por entender, fazer uma interpretação de que era uma organização criminosa, porque os membros destes movimentos cobram uma taxa para fazer manutenção, inclusive, dos prédios que ocupam. Como é que não vai fazer? Se você está ocupando um prédio, você não precisa de luz, você não precisa de limpeza, você não precisa de nada ali, tem que ter essa manutenção. Então, é isso que explica, não tem um fato, ninguém é obrigado a fazer isso, mas se quiser participar da ocupação, tem que fazer. E aí, simplesmente, há uma interpretação e não consegue, as pessoas estão presas e não conseguem reverter isso em nenhum lugar. Já foi para o Tribunal Superior, porque é uma coisa mais ideológica mesmo, que é investido contra o movimento social. Essa é a minha opinião. Eu não conheço detalhes do processo, mas as informações que existem, que são públicas, me permitem fazer esta conclusão. Estou confundindo o quê? Estou confundindo, porque se você faz uma ocupação, de onde vem recursos para manter? Embora eu saiba que não existe esse tipo de cobrança do movimento do Boulos, isso eu sei que não existe. Mas eu entendo que é possível fazer esse tipo de cobrança. E as pessoas estão criminalizando esta atividade. E é como eu vejo. Então, existem pessoas presas, que é muito grave. Então, a pessoa pode até responder ao processo. Agora, é necessidade de prisão? Por que essa prisão? Porque agrada a opinião pública, ou suposta opinião pública? Eu tenho realmente sérios questionamentos a respeito do que está acontecendo no caso deste movimento, da prisão dessas pessoas. Uma delas, que é a Preta Ferreira, apresentava o boletim Lula Livre. E é uma menina que tem dado, uma jovem, que tem dado entrevista dizendo exatamente qual é o crime que eu cometi. Qual é o crime? As pessoas não entendem qual é a dinâmica desse movimento. Qual é o crime? Qual é o crime que eu cometi? Mas hoje é assim. Aqueles que têm, imaginam o que vai ser quando eles aparelharem toda a justiça. Você tem já membros de instituições ou pessoas representando o Estado agindo contra o pobre, contra o movimento social. Olha, tem um promotor, nós demos até essa notícia ontem, Maurício Lopes, ele falando contra o Ministério Público, dizendo uma palavra dura, dizendo que tinha vergonha até do que alguns membros do Ministério Público estão fazendo. Por quê? Porque estavam pedindo, o Ministério Público estava recorrendo, pedindo, queria a prisão, de todo jeito, de um morador de rua, porque esse morador de rua foi defender um outro que estava sendo preso arbitrariamente. Coisa muito pequena, e a polícia, eles foram enquadrados, não aconteceu nada com os policiais que estariam, segundo a denúncia, e segundo entende esse próprio procurador, que é Maurício Lopes, estariam batendo num morador de rua. Veja o que está acontecendo. As pessoas estão investindo contra o pobre, contra movimentos sociais, dizendo, olha, aceite desse jeito, porque se você não vai poder discordar. Veja, no estádio de futebol, estou falando agora, nem tudo está aparelhado. Estou falando que o procurador decidiu, não estou falando que o Conselho Nacional do Ministério Público pode decidir pelo afastamento do Deltan Dallagnol, então nem tudo está ainda aparelhado. Mas o risco é esse, porque eles estão caminhando para aparelhar todo o Estado brasileiro. Esta é aparelhar, voltando aqui o comentário do INPE, falando do diretor do INPE. Isso é um aparelhamento, porque você diz assim, esse cara não serve. Por quê? Porque esse cara está falando o que eu não quero ouvir. Então tira, vamos botar outro. Como é que vai ser esse outro? Imagina todas as agências reguladoras. Isso é sério, pessoal. Isso é muito sério. Tá? Isso tem que ser mudado. Muito mudado. Vamos lá. Aí, olha, o Conselho Nacional do Ministério Público
ele é integrado, isso eu fui fazer uma pesquisa aqui rápida, que ele surgiu a partir de uma emenda constitucional de 2004, já vinha o Conselho Nacional de Justiça, que é da época do Fernando Henrique Cardoso, que ia regulamentando a Constituição Federal, falando que os poderes teriam órgão de controle externo. Tá? E então foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público, e hoje o Conselho Nacional do Ministério Público, que costuma passar a mão ali dos procuradores, promotores que abusam, e agora teria chegado a um limite, que se eles não afastarem, o Deltan Dallagnol pode ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal, o que pode agravar esse conflito, como eu disse, com a Procuradoria. Mas olha, quem é que integra o Conselho Nacional do Ministério Público? A Procuradora-Geral da República, o Procurador-Geral, que é presidente, a Raquel Dodge, tem 4 membros que são indicados do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, quer dizer, tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, tal qual o que é mais conhecido, então são as carreiras ali do Ministério Público. 3 membros do Ministério Público dos Estados são indicados para lá, 3 membros, 2 juízes, indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. De qualquer forma, todos esses membros, eles, para se tornarem do Conselho Nacional do Ministério Público, tiveram o nome aprovado por maioria no Senado Federal. Então, esta é a composição. O Ministério Público já teria, segundo essa notícia da Veja, hoje o Conselho Nacional já teria votos necessários, favoráveis para o afastamento liminar de Deltan Dallagnol. Então, espero que o Deltan Dallagnol, saindo da Lava Jato, se vire esta página. O Ministério Público, na minha opinião, não precisaria ter força-tarefa. O Ministério Público já tem toda a estrutura. Então, você tem que ter o Ministério Público funcionando, os procuradores funcionando, e não há necessidade de força-tarefa. Eu acho que a força-tarefa virou uma marca, que se tornou uma marca mais forte do que o próprio Procuradoria-Geral, Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque esta marca ela foi uma marca propagada e defendida pelos veículos de imprensa que são os porta-vozes da elite. Nós sabemos disso. Não pode dizer qualquer coisa, fala só o que é do interesse da elite brasileira. E a Lava Jato é associada a esta mídia. Então, se o Deltan sair, eu acho que vai conter um pouco o ímpeto destes procuradores. O ideal é que nem houvesse força-tarefa, que o Ministério Público funcionasse com todos os casos e sempre com a mesma seriedade. Não há necessidade de força-tarefa, porque não há... O que tem que ser virtuoso não é o Deltan Dallagnol, não é um procurador, Januário Paludo, Carlos Fernando, quem já saiu de lá, entendeu? Não é isso. Tem que ser, é o Ministério Público, é a instituição. Ela tem que agir, ser sempre com seus controles, também ela controlando a Polícia Federal, também ela sendo controlada, e uma burocracia controlando a outra, aquele sistema de pesos e contrapesos que funciona numa democracia. Porque senão você tem um poder acima dos outros poderes, e aí quem vai pagar a conta, quem vai ter muita dificuldade é o Brasil e o brasileiro. Bom, deixa eu falar sobre o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro hoje, no mais uma demonstração de grande perversidade, tá? Esse aqui é o termo correto, grande perversidade. Essas manifestações, elas são a expressão da perversidade, e ele está aqui, olha, ele deu uma entrevista para Leda Nagli. A Leda Nagli até puxou o saco dele, foi lá de verde. Ela foi apresentadora do jornal Hoje, é parente do Gabeira, prima, eu acho. E ela foi apresentadora, foi muito tempo do programa da TV Brasil, tá? E ela foi na TV Brasil na época do Lula, o tempo todo na época do Lula. Não tinha essa coisa de perseguição, como tem hoje. Aí o Bolsonaro, ele deu essa entrevista, falou que tem direito trabalhista demais, mesmo depois da reforma, né? E que isso atrapalha, tá? Aqui, olha. O presidente do Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 5,
para o canal da Leda Nagli no YouTube que os trabalhadores que estão reclamando da falta de emprego, que criticam o patrão, deveriam tentar empreender para ver como é barra pesada ser empresário do Brasil. O presidente disse ainda, o que o empresário quer é mercado. O presidente disse ainda que já manifestou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o desejo de criar um programa intitulado Minha Primeira Empresa. Bolsonaro afirmou que sabe que a vida do trabalhador é difícil, mas que a do empresário também é. É a mesma coisa com direitos trabalhistas, disse. Tudo que é demais atrapalha. É tanto direito que os patrões, os empreendedores, contratam o mínimo possível e pagam o mínimo possível. Não é verdade. Se tiver desenvolvimento econômico, eles contratam. Veja como que o Lula gerou 20 milhões de empregos, o Lula e a Dilma com carteira assinada. Não precisou mudar a carteira, não precisou mudar nada. Só tinha que ter atividade econômica. Comentou, dizendo o seguinte, paga o mínimo possível, comentou defendendo que o trabalhador escolha entre menos direito, é aquela frase de boteco, entre menos direito e mais emprego, ou todos os direitos e o desemprego. O desemprego não tem nada a ver com isso. Bolsonaro também voltou a criticar a multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a que os trabalhadores têm direito em caso de demissão sem justa causa. Essa multa apareceu no final do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O ministro do Trabalho, à época, era o Francisco Dornelles, que elaborou esse projeto para evitar demissões. Comentou Bolsonaro, num primeiro momento, funcionou para evitar as dispensas, mas hoje em dia as pessoas já não contratam mais. É o que ele está dizendo, o que ele disse hoje da Leda Nagli. Eu gostaria de ignorar esse cidadão. Só que ele é o presidente. E existe um movimento para realmente tirar mais direitos dos trabalhadores. Então, quando ele diz isso, ganha uma repercussão. E isso é muito sério. Tá? Então, nós temos que prestar atenção. Eu acho que as entidades que representam os trabalhadores, sindicatos, centrais, elas têm que estar preparadas, têm que se articular, porque a barra é pesada, o que esse presidente ou este presidente, cidadão que ocupa desonrosamente a cadeira de presidente da República, faça coisas ainda mais terríveis, tá? Mais terríveis, mais terríveis. Então, é muito sério isso, vamos ficar atento porque vem mais coisa por aí, tá? Ele não vai parar na reforma da Previdência, não. Da Previdência, não. Veja que o que aconteceu com a Previdência agora, com o pobre apoiando, pobre de direita apoiando essa reforma da Previdência. Por quê? Porque esta crise, as pessoas estão muito assustadas. Então, por isso é que eu digo, mais ou menos, olha, eles acabaram, houve um movimento que o Brasil está sob ataque, de fato. Eu já disse isso. Para mim é como se fosse uma guerra. É sob ataque. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Iraque. Destruíram o país e hoje acabou o país. E aí tem lá, os interesses americanos são contemplados absolutamente no Iraque. Para que isso acontecesse, foi preciso que o país fosse arrasado. Então, essa crise é fruto de um movimento político. Fruto de um movimento político. E eu acho que até hoje não houve uma medida para tentar reverter a crise, criar empregos, gerar postos de trabalho, porque o que quer primeiro é fazer todas essas reformas. Então, quando ela vai sendo feita, que nem a reforma da Previdência, venderam lá atrás, a Globo falava, se tiver a reforma da Previdência, as coisas vão melhorar. Tem que ter a reforma da Previdência, vão melhorar. Agora sabe que não vai melhorar com a reforma da Previdência, pode até piorar. Vai tirar dinheiro do mercado. Então, pode até piorar. Já estou dizendo, não vai melhorar, não. Precisa de mais. Isso tudo tem que ser modificado, meus bons amigos. Agora são 19h09. Eu tenho que manter aqui a live em torno de 1 hora. Agradeço muito pela paciência de vocês, pela audiência de vocês, pela companhia de vocês. E voltamos, agora tem o Essencial da Noite, né? Com o Kiko e o Pedro, e nós voltamos amanhã no DCM Café da Manhã, tá bom? Forte abraço para vocês, uma excelente segunda-feira, noite de segunda-feira fria aqui em São Paulo, é que está frio em vários lugares do Brasil, fria, mas vamos manter aqui o nosso coração aquecido com o espírito de solidariedade e de união que caracteriza a esquerda brasileira, a esquerda mundial, tá bom? Forte abraço para vocês, até mais.